Olá, eu sou o professor Márcio Balbino e neste vídeo nós vamos falar sobre as principais causas que impedem o crescimento das empresas, né? Então fique atento nessas dicas para a gente poder te ajudar a entender, né, as principais dificuldades, né, que impedem o crescimento das empresas. E nós vamos começar falando sobre as estatísticas dos novos negócios, né? Por que as empresas, né, as novas empresas, elas fecham num prazo tão curto de tempo, né? Elas não conseguem, às vezes, passar os 2 primeiros anos e acabam encerrando, né? Então, nós vamos falar aqui agora um pouquinho a respeito disso. Primeira situação, né? 49% das empresas sobrevivem até os 2 primeiros anos. 56% até os 3 primeiros anos. 59% até os 4 primeiros anos da abertura. 47%, veja bem, 47% dessas empresas que fecham não conheciam do seu ramo. O empresário abriu a empresa e não tinha conhecimento. E 32%, veja bem que número interessante, 1/3, né, 32%, nunca procuraram nenhum tipo de assessoria para melhorar o seu negócio. Então veja bem, por que as empresas não decolam, né? Aqui nós observamos, né, através desses números que a gente passou, pesquisas que são realizadas a respeito desse tema, demonstra muito bem os motivos, né, as principais questões que as empresas às vezes não conseguem prosperar, não conseguem crescer, né? E vejam bem, 32% nunca procuraram nenhum tipo de ajuda e 47% não conheciam o seu ramo. Então muitas vezes, né, a gente consegue identificar nas nossas atividades de consultoria, né, como vocês podem ver na tela aí, nós fizemos um gráfico. Esse gráfico ele mostra muito bem o que nós encontramos nas nossas atividades, nas empresas que nós fazemos as nossas consultorias, né? Então o que esse gráfico mostra para a gente, né? Ele mostra aí aonde, né, tem as ações da gestão do empresário, do gestor, tem o período de tempo, né, que é o tempo que a empresa existe, né? As ações, né? Ações positivas aproximam a empresa do sucesso. As ações negativas aproximam a empresa do fracasso, né? Então, normalmente no período de início, né, que normalmente a gente costuma dizer que os 5 primeiros anos é o período que a empresa está ainda iniciando, né? A empresa está começando, ela já está mais vulnerável, onde ela tem mais chance de quebrar, né? Como nós apontamos agora há pouco na estatística, né? Então, os 5 primeiros anos são um período mais complicado, é onde o empresário tem que ter mais atenção e onde ele deve buscar mais ajuda, né? Deve adquirir mais informações para poder superar, né? Ele precisa, inclusive, buscar esse conhecimento antes mesmo de abrir a empresa, né? Depois que passa esse prazo, vocês podem observar aí, a linha logo em seguida, a linha do início, não é o período de consolidação. Esse período de consolidação, normalmente, ele acontece depois que se passa os 5 primeiros anos, né, da empresa. E às vezes, né, o que a gente às vezes tem encontrado no mercado, que empresas às vezes com 10 anos de mercado, 20 anos de mercado, 30 anos de mercado, ela permanece, né, como essa linha no gráfico, aí uma linha paralela ao período do tempo, ou seja, a empresa não quebra, mas também não cresce, né? A empresa ela fica numa situação onde ela não consegue prosperar, o dono da empresa está sempre passando dificuldade, está sempre precisando de recursos e a empresa acaba não conseguindo, né, criar meios para poder se tornar próspera e lucrativa. Só que chega um momento, como vocês podem observar, que a gente fez um círculo pontilhado, tem uma setinha verde indicando para o sucesso, uma setinha vermelha indicando o fracasso, que seria a falência da empresa. E nós colocamos aí uma palavra, né, com interrogação, que é a expansão. Observe bem essa questão, né, para você que está nos assistindo. Mesmo que você não queira criar uma empresa muito grande, não queira ter várias filiais, é muito importante que você tenha uma empresa sólida, para que os concorrentes, para que qualquer concorrente não venha, né, ameaçar o seu negócio. Então, às vezes, a gente visita empresas que têm 30 anos de mercado. Aí chega do lado dessa empresa uma grande rede ou então um concorrente mais estruturado e basicamente extingue aquele negócio. Então é muito importante você entender que quando a gente fala de expansão,
não é necessariamente a expansão em número de unidades, né? Não é o seu caso, mas se for o seu caso, melhor ainda. Se você quer expandir com o número de unidades, ainda é melhor. Mas se você quer ter apenas uma unidade, você tem que entender que ela tem que ser sólida, ela tem que ser lucrativa. Você tem que trabalhar de forma que a sua empresa cresça, ela prospere, que o seu cliente seja fiel ao seu produto, ao seu serviço, né? Então essa figura que nós demonstramos para vocês, que é esse gráfico ele é um instrumento que a gente utiliza para poder analisar das nossas atividades de consultoria, ou seja, as empresas que nós atendemos, que já passaram do período mais crítico, né, que estão consolidadas, mas que não conseguem crescer. Aí, em um determinado momento, ela sempre tem esse ponto, né, que é o ponto de interrogação da expansão. Ou seja, ou ela expande, né, para poder se consolidar e ter a sua fatia de mercado, ou então ela pode ficar sujeito, né, a um concorrente que venha e pode tomar seus clientes, né, pode conquistar os seus clientes e ela pode fracassar, tá? Mas por que isso muitas vezes acontece? É muito importante a gente observar, porque na maioria das vezes, né, os empresários, às vezes eles não se preparam como deveriam para poder montar suas empresas. Às vezes eles montam a empresa, às vezes por questões de necessidade, né? Às vezes tinha um emprego, aí não perdeu o emprego e precisa manter ali seu custo de vida, acaba montando um negócio. Então ele monta a empresa até mesmo de forma muito rápida, né? Até sem estrutura, né? Então a empresa ela nasce do dia para outro, né? É como diz o ditado, é como se estivesse trocando o pneu com o carro andando, né? Então a empresa está funcionando, o empresário ainda está aprendendo a ser um gestor. Porque o que acontece? Nesse momento ele sai da função de operação e precisa passar para a função da gestão, né? Então é muito comum, às vezes, né? Você tem, às vezes, uma pessoa que é muito boa numa área, por exemplo, às vezes uma pessoa é boa na área na cozinha, ou é bom como no mecânico de veículos, ou é bom eletricista de residencial. Ele vai naquela necessidade, ele monta um negócio, né? Ele monta uma empresa, e na hora que ele monta, você precisa entender, né, se é o seu caso, que você está nos assistindo, que você precisa agora ter preocupações com a área de gestão da sua empresa, né? Como é que você vai gerenciar a sua empresa, né? Então é muito importante que você consiga fazer essa transição da área de operação para gestão, porque a sua empresa ela vai te exigir muito mais coisas, né? Igual, por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes: como você administra a sua empresa? Aí eu pego e mostro para ele duas imagens, né? Uma de um barco a vela e a outra de um barco a motor. A grande questão, quando a gente usa essas imagens, é principalmente para entender como é que é o funcionamento. O barco a vela, ele depende do vento para poder se movimentar. O barco a motor não depende do vento, porque ele tem o próprio motor, né? Então, se estiver ventando ou não, ele vai movimentar. Por que é interessante a gente entender isso? Porque se o empresário administra a empresa como um barco à vela, o vento é o mercado. Então, se o vento está favorável, se o mercado está favorável, ele vai conseguir expandir e crescer. Agora, se o vento não está favorável, se o mercado não está favorável, a empresa dele fica estagnada e às vezes pode até quebrar. Por que nós também observamos? Que 95% dos problemas de uma empresa está dentro da empresa. Observe, 95% dos problemas de uma empresa está dentro da empresa. Então, o que isso quer dizer? Que boa parte das coisas que você hoje, das dificuldades que você enfrenta, elas precisam ser resolvidas de dentro para fora. Então, quando a gente fala dessa forma, né, como é que você administra a sua empresa, se é como um barco a vela ou como um barco a motor, é justamente porque o motor ele é que vai te guiar a velocidade que você quer avançar. Tá? Então é muito importante você entender essas questões. Por quê? Porque entendendo essa situação, você vai entender quais são os 3 pilares fundamentais de uma empresa sólida e lucrativa. O primeiro pilar de uma empresa sólida e lucrativa é o seguinte: está relacionado à gestão financeira. A pergunta que eu faço é: a sua empresa é lucrativa? O seu negócio é viável economicamente? A gente vai em empresas aí, né, com faturamentos considerável, né, empresas que já têm muito tempo de mercado, 10 anos, 20 anos, 30 anos, que às vezes o empresário nunca analisou os dados financeiros de uma empresa. Né? Não sabe o que é uma DRE,
não tem o fluxo de caixa, ele não consegue analisar a viabilidade do negócio, ele não sabe que a fonte de capital de giro que ele está buscando, se aquela fonte está correta, se ela é mais barata ou se ela é mais cara. Ou seja, ele não sabe se o negócio é viável. Se o negócio não é viável economicamente, ele vai acabar consumindo o seu patrimônio pessoal e pode levar a empresa à falência. O segundo pilar de uma empresa lucrativa está relacionado à gestão de pessoas. Por quê? Porque ninguém cresce sozinho, né? Por melhor que seja a sua ideia, por melhor que seja o seu negócio, você precisa entender que você precisa das pessoas certas, nos locais certos para a sua empresa crescer, né? Então você precisa que a sua empresa cresça, né, com as pessoas certas. E o terceiro pilar está relacionado à gestão comercial. Ou seja, né, tem muita empresa que às vezes a empresa não vende, é o cliente que compra. Em que situações que a gente observa isso? Naquela situação que a empresa não tem nenhum tipo de investimento em marketing, propaganda, promoções, né? Se o cliente chega na loja, o cliente está argumentando, ele está dando informação valiosa para o empresário muitas vezes ele não absorve essa informação. E acaba que nesse caso, o cliente que quer comprar da empresa acaba comprando de outra. Por quê? Porque ele não teve as suas necessidades atendidas, tá bom? Gostou das dicas? Quer saber um pouco mais para como fazer sua empresa crescer e prosperar? Então eu vou lhe apresentar o nosso curso de gestão de negócios. Esse curso é um curso muito completo, um curso de gestão de negócios. Ele é basicamente um curso baseado nas nossas atividades de consultoria, Então, ele é um curso muito prático, você vai observar que o que é tratado no curso, ele tem uma aplicação muito prática, justamente por quê? Porque nós desenvolvemos esse curso com base naquilo que nós enxergamos nos nossos clientes, ou seja, naquilo que era de problema nos clientes e nas soluções que nós implantamos nesses clientes para que esses clientes se tornassem empresas sólidas e lucrativas, Esse curso ele tem os 3 pilares de uma empresa sólida e lucrativa. O primeiro pilar, como a gente já falou, gestão financeira, vai ser o primeiro módulo do curso. O que nós vamos falar? Nós vamos te mostrar como se faz a gestão financeira de uma empresa, para que você possa ter condições de analisar a viabilidade do seu negócio. Você vai aprender a fazer uma DRE, você vai aprender a fazer um fluxo de caixa, a controlar seu contas a receber, contas a pagar, margem de contribuição. Você vai aprender tudo isso nesse módulo financeiro. O módulo de liderança e gestão de pessoas, você precisa entender que você, empresário, é o líder da sua empresa, as pessoas precisam ser inspiradas por você. Então você vai aprender sobre os fundamentos da liderança, estilo de liderança, motivação de equipe, desenvolvimento de equipes. Então todas essas questões ligadas à gestão de pessoas, nós vamos falar no módulo de liderança e gestão de pessoas. E por fim, o módulo de gestão comercial. No módulo de gestão comercial, nós vamos falar sobre os papéis do gestor de vendas, vamos falar sobre a área de marketing, como você vai gerenciar uma equipe, como é que você vai avaliar a sua equipe, como é que você vai construir uma meta de vendas, Isso por quê? Veja bem, por que o curso é desenvolvido nesse formato? Primeiro módulo, gestão financeira. Por quê? Você precisa saber se o seu negócio é viável. Se o seu negócio não for viável economicamente, você tem que tomar uma decisão. Ou seja, você vai continuar insistindo no negócio que dá prejuízo ou você vai transformar a sua empresa em um negócio lucrativo. Depois, para transformar a sua empresa num negócio lucrativo, você precisa das pessoas certas. Então, se você que está nos assistindo, tem os seus funcionários, eles precisam ser capacitados, eles precisam estar preparados, eles precisam entender qual que é o negócio da empresa, qual que é a política da empresa, qual que é a cultura da empresa. Então você precisa aprender a maximizar os talentos dos seus colaboradores. E por fim, a gestão comercial. Por quê? Porque se o seu negócio é viável e você tem as pessoas certas, você vai conseguir aumentar as suas vendas. Tá bom? Então esse é um curso muito completo, que a gente vai compartilhar a nossa experiência e também vai demonstrar através dos cases de sucesso que nós tivemos ao longo das nossas consultorias, Esse curso é indicado para empresários e também para aquelas pessoas, que desejam adquirir conhecimento sobre gestão de pequenas empresas, Gestão eficaz de pequenas empresas. Esperamos que vocês tenham gostado das dicas, um forte abraço e eu espero vocês no curso.